já estamos ao vivo. Boa noite. Eu queria só perguntar, a pergunta de sempre, para saber se tá tudo ok com o áudio de vocês. Oi, Tânia! Bom dia pro pessoal do Japão que nos acompanha aqui fielmente. Deixa eu pegar minha cola aqui, que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Sempre é um assunto importante, né? Mas eu quero falar o seguinte para vocês. Antes da gente iniciar de fato com o conteúdo nessa live, eu quero explicar para quem é de fora que eu digo os forasteiros que não fazem parte do nosso grupo Dicas Newborn no Facebook. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente está ao vivo aqui na nossa página do Facebook. E lá no nosso grupo do Instagram, não, nosso grupo do Facebook, Dicas Newborn, a gente faz a postagem sobre a live, dá o assunto, pede sugestões, às vezes também, nesse caso não deu tempo da gente pedir sugestões, então a gente já foi logo inserindo o assunto para quem quisesse já enviando suas dúvidas. Tô rindo aqui porque a Dani comentou que hoje ela tá só assistindo. Então, quem quisesse tirar as dúvidas já deixava lá no post que a gente fez no Dicas Newborn. E aproveitando esse momento para dar um outro recado, que é o seguinte: toda quinta-feira, às 8h01 da manhã, a gente entra ao vivo no Instagram. E é um pouquinho diferente do Face. No Instagram, a gente faz uma live ao vivo e sempre convida alguma pessoa que queira participar ao vivo, para fazer a sua pergunta e a gente conversa, debate sobre o assunto ao vivo. Isso é muito legal. E para saber como participar da live do projeto 801, de todas as quintas-feiras pelo Instagram, o pessoal tem que fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é pelo Telegram que eu digo como que você faz para conseguir ser chamado para falar comigo ao vivo, tá bom? Então, dados os recados, depois eu vou pedir a Dani que tá aí, Dani, por favor, coloca os links tanto do Telegram quanto do grupo do Face. E assim, gente, uma questão importante, tem muita gente solicitando entrada no nosso grupo Dicas Newborn, nosso grupo do Facebook, que tem milhares de fotógrafos lá. E a gente faz 3 perguntas para aceitar o ser humano dentro do grupo. Por que isso? Porque é um grupo para fotógrafos, não é um grupo para curiosos, não é um grupo para clientes, é um grupo para fotógrafo mesmo. Então, se não responder as 3 perguntas, a gente não aceita, tá? Porque alguns perfis não tem como a gente saber se a pessoa é fotógrafa ou não, então por isso as perguntas. São só 3 perguntas, isso não vai levar mais do que 1 minuto da vida para poder responder e fazer parte do nosso grupo, ok? Então vamos lá. Eu separei aqui as perguntas que o pessoal já tinha feito no grupo, que eu já tinha visto. Eu peguei e juntei numa coisa que eu deixei aqui já separado, tá? É um script de coisas que eu considerei extremamente importante para a gente falar hoje aqui nesse assunto. E então, o que eu vou pedir para a Dani, que está nos acompanhando aqui hoje, eu vou pedir para que, se tiver alguma pergunta aqui, de acordo com o que eu tô falando, eu vou pedir para a Dani me sinalizar e eu vou respondendo aqui ao vivo junto com vocês, ok? E eu queria só pedir a gentileza de quem puder e quiser e acreditar que isso é um conteúdo relevante e tem um colega que precisa saber disso, de repente não tá aí agora ou não viu, aproveita para compartilhar aqui a nossa live para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo que vai ser bem legal. Vamos começar então. Eu preparei o conteúdo em tópicos de perguntas para facilitar aqui nosso andamento. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque de acordo com o que eu for falando, podem surgir perguntas ou de repente até mesmo um relato. Eu queria que vocês participassem hoje comigo, então se tiver alguma coisa, algum relato, passou por alguma história parecida ou dentro do contexto, compartilhe aqui com a gente, tá? Se tiver à vontade para isso. Vamos falar sobre bebês acordados. Bebês acordados, na maioria das vezes, eu acho que as pessoas confundem com bebês difíceis, bebês que não dormem. A pergunta aqui é: qual a diferença entre um bebê que dorme e um bebê que não dorme? Se alguém quiser me responder aí, já vai respondendo. E eu vou responder aqui, ó. Prestem atenção na minha resposta. Qual a diferença entre um bebê que dorme e um bebê que não dorme? Nenhuma. A pergunta correta
é: qual a diferença entre um bebê calmo e um bebê agitado? Agora vamos aos detalhes. Por que eu tô falando isso? Um bebê que dorme e um bebê que não dorme, para mim não tem diferença. Porque eu vou agir com esse bebê de acordo com todo o conhecimento que eu tenho sobre ele e do tempo que eu me dediquei para conhecer esse bebê. Mas faz diferença se o bebê estiver agitado ou se ele não está agitado, se ele está tranquilo. E como é que a gente vê isso? Quando eu falo de um bebê que não dorme, não necessariamente eu falo de um bebê agitado. Então, essa é uma coisa que a maioria dos fotógrafos confundem. Bebê acordado com bebê agitado. E nem sempre um bebê acordado está agitado. Existem vários bebês acordados extremamente tranquilos e que permitem posicionamento. Pergunta como eu descobri isso. Eu descobri isso na prática, eu descobri isso fazendo sessões de recém-nascido. Eu descobri isso a partir do momento em que eu deixei o medo de fotografar o bebê acordado de lado e pensei, vamos ver o que esse bebê me permite fazer. E aí, então, eu comecei a fazer. Eu até separei algumas imagens aqui para mostrar. Eu não vou mostrar todas as que eu separei nesse momento, mas eu vou mostrar aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Peraí. E vou pegar uma imagem aqui de um bebê acordado e tranquilo, que dá para ver na cara dele que ele está tranquilo. Aqui, ó. Então eu tenho aqui essa imagem. Ele é um bebê acordado que está tranquilo. Não é um bebê que está agitado. Então, na maioria das vezes, o que a gente tem que tentar perceber é como está esse bebê e o porquê ele está agitado. Essa é a questão, né? Então, às vezes, acontece de você pegar um bebê que está acordado e que está tranquilo e que permite fazer o posicionamento. Então, a gente sempre tem que partir desse princípio de entender o bebê está calmo ou está agitado. E a partir desse momento, definir a estratégia que você vai realizar esse ensaio. Se esse bebê está acordado e agitado, por exemplo, eu tenho que entender os motivos que estão levando o bebê a ter uma agitação. E aí eu tenho aqui um outro caso, que eu vou também compartilhar minha tela, de um bebê que estava acordado e estava agitado. Mas também não perdi o ensaio por conta disso, né? Aqui. Aqui eu tenho um bebê que nitidamente dá para ver que ele não estava tranquilo. Mas, às vezes, a inquietação do bebê, até que eu decida o que eu vou fazer ali, em questões de segundos, por exemplo, antes de eu pegar o bebê, às vezes ele me rende algum tipo de foto interessante também, porque ele tava ali e não tava chorando, mas ele é todo expressivo. Nessa hora eu consigo pegar muitas caras e bocas. Então, assim, quando você faz a pergunta certa, que é a diferença entre o bebê que dorme e um bebê que não dorme, para mim, nenhuma. Agora, a diferença de um bebê agitado para um bebê calmo, para mim, aqui é que mora a questão. E aqui é que a gente tem que saber como lidar com a situação. Então, é por isso que é necessário você entender que um bebê que não dorme não é sinônimo de um bebê agitado, tá? Dá para fazer posicionamento e dá para fazer de todas as formas. Antes de passar pro próximo tópico, eu quero compartilhar mais uma imagem aqui com vocês. Espera aí. Essa daqui. Vejam bem, eu não estou falando de imagens com posicionamento perfeito. Eu estou falando do que você pode fazer com um bebê acordado. Essas fotos que eu tô mostrando também são fotos mais antigas. Não que eu não tenha pego bebês acordados ultimamente, mas é que eu tava fazendo um filtro, por acaso, hoje, de algumas imagens, e aí eu fui separando em pastas, e eu não terminei de ver, eu só vi alguns bebês de 2015. Esses todos que eu tô mostrando aqui são de 2015. Então, vocês vão ver algumas fotos mais antigas. Mas eu tenho uma aqui mais nova. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês, que é do finalzinho do ano passado. Olivia. Olivia. Tem uma foto que eu amo. A foto que eu mais amo da Olivia, ela está com o olhão abertíssimo. Olha isso, meu povo. Olha que foto sensacional. Isso pra mim é incrível. Cada um pode ter a opinião que quiser e essa foto pra mim é uma foto incrível. Essa bebê tá extremamente expressiva, olhando pra câmera. Eu fico apaixonada pelo olhar dela.
Ela tem um olhar de ameixinha. E ela é japonesa, então, e ela tá com o olho desse tamanho, japonesinho, então vocês imaginam o quão acordada ela estava. Passado do primeiro teste de entender que bebês acordados não são sinônimos de bebês difíceis ou de bebês agitados, passamos para a próxima fase. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Bel, vamos colocar ela aqui, peraí, para todo mundo ver junto. Bebês acordados, vocês conseguem fazer todas as poses? Não. Vai depender de como esse bebê tá. Como eu acabei de falar, um bebê acordado não necessariamente é um bebê agitado, mas ele também pode ser. Se ele for um bebê tranquilo, que permite o posicionamento, como eu acabei de mostrar aqui, uma pose do queixinho, por exemplo, como foi o caso aqui. Então, tem casos que dá para fazer tranquilamente um bebê acordado todas as poses. Mas não é sempre que isso acontece, né? Porque vai depender. Então, a minha sessão, ela acontece, eu vou seguindo o barco com a minha bússola. O que significa ter uma bússola? É você ter uma estratégia durante o seu ensaio, independente do que aconteça. É você saber mudar o percurso sem perder o seu destino. Então você usa a bússola para isso. Se você precisar fazer algum desvio, alguma coisa, você sabe se você está indo para o norte ou para o sul. Então, quando eu estou realizando o ensaio, eu tenho em mente tudo que eu quero fazer com o bebê, mas pode ser que em algum momento eu tenha que fazer alguns desvios nessa rota. O que eu não posso é me perder do meu objetivo final, que é realizar a sessão. E realizar a sessão não significa fazer todas as poses, significa você fazer render um ensaio a ponto de entregar para o seu cliente tudo aquilo que você prometeu e que ele contratou. Entendem a diferença quando eu digo isso? Então é assim que eu ajo, independente se é um bebê acordado ou se é um bebê que tá dormindo tranquilamente, tá? Deixa eu ver, tem mais alguma aí, Dani? Sim, olha só, a Dani tá me passando aqui que rende bastante caretinha e expressões. Sim, eu fiz uma postagem uma vez, só que agora vai ser muito difícil de eu encontrar. Mas eu vou mostrar, eu também separei algumas imagens que vai ser bem legal de mostrar agora. Vou voltar aqui para o meu compartilhamento de tela. E vou mostrar aqui, ó. Bebê acordado. Gente, essa cara é sensacional. É a cara de um emoji piscandinho. Olha essa cara aqui, é o mesmo bebê, por sinal. Então, o que aconteceu? Esse bebê estava acordado e ele estava ali, tranquilo na dele, fazendo caras e bocas para mim. E é um bebê recém-nascido. Esse aí devia estar com 10, 12 dias, mais ou menos. Essa aqui eu não lembro quantos dias estava, mas não tem careta. Eu quero mostrar as caretas. Pera aí. Esse aqui que eu mostrei já é uma careta também. Tem mais. Tem uma menina linda aqui que fez várias. Aqui é uma careta. Aqui é uma careta. Aqui também. Olha, as expressões do bebê acordado são incríveis. Olha isso aqui. Acordado, gente. Acordadaço. Bem faceiro. E aí eu tenho mais aqui, calma. Essa menina aqui, ó. Olha isso. Imagina que se eu pensasse, ai meu Deus, o bebê acordou, socorro, vou tirar ela da pose e vou fazer dormir. Eu ia perder tudo isso aqui, ó. Caretas, expressões. E os clientes gostam, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessas possibilidades também com o bebê acordado. Não se desespere quando tiver um bebê acordado. Aproveita o bebê acordado. Mais alguma coisa aqui? Você trabalha com o bebê acordado, calmo, mas não está flexível. Tive uma bebê assim. Tá, eu também tive uma que, inclusive, além de acordada, ela era mais durinha e mais velha. Essa bebê aqui, ó. Uma bebê mais velha que não dormia. E bem dura, bem durinha mesmo, mais velha de tipo 60 dias. Nasceu prematuro um pouco, mas mesmo assim a gente fez o ensaio e ela era bem durinha, mas ela permitiu fazer o posicionamento, ó. E aqui também a mesma bebê, Então mesmo quando o bebê não é flexível, não significa que tem mais uma dela, ó. Não significa que não dá para fazer. Então, continuando, agora eu vou para o próximo tópico. E depois a Dani vai observando aí o que vocês estão falando, tá? Por que o bebê fica acordado? Por que o bebê fica acordado? Então, quais são as situações que fazem com que o bebê fique acordado e permaneça acordado? Então, vamos aqui, ó. Temos uma lista de fatos, né? De razões que fazem o bebê ficar acordado. A primeira delas
Fome. Um bebê com fome, um bebê que não está saciado, raramente dorme. E se dorme, vai dormir um soninho muito leve mesmo, e já vai acordar. Então, essa é uma das. A outra coisa é o desconforto. Não é incomum o bebê não dormir quando ele está desconfortável. E desconfortável que eu falo, a gente tem duas vertentes aqui. Tem o desconforto, que é causado por razões fisiológicas, como por exemplo, gases, vontade de fazer cocôzinho, e às vezes tá com o intestino um pouquinho preso. Já aconteceu várias vezes isso comigo não, com os bebês. Refluxo. Então, existem desconfortos fisiológicos e desconfortos causados por nós, como por exemplo, o bebê não está confortável numa determinada pose, o bebê não está confortável com alguma determinada postura. Postura não foi isso que eu quis dizer, desculpem. Textura, eu quis dizer. O bebê não está confortável com alguma textura, o bebê não está confortável com a temperatura. Então, existem razões e fatores de desconforto que podem levar o bebê a não dormir, não conseguir dormir. Posicionamento, que entra aqui na questão do... Tem duas vertentes no posicionamento também. Uma delas entra na questão do conforto ou do desconforto e da flexibilidade, e a outra entra na questão de você ficar manipulando o bebê no momento do sono, que você deveria esperar um pouquinho para ele ingressar de uma vez no sono profundo. Então a gente tem essas duas possibilidades. Como é que funciona isso? Se você tá ali com o bebê no sono REM e começa a querer manipular ele, fazer, sei lá, pose do sapinho ou qualquer pose que é um pouco mais elaborada, muito provavelmente você não vai permitir que ele durma. Quando na realidade você poderia manter ele na pose que ele está até que ele durma e ir variando acessórios e outras coisas nesse momento, né? Então a gente tem que pensar nessas possibilidades também. E a outra que eu listei aqui, não menos importante, ela está por último, mas voltando na pergunta, né? Porque o bebê fica acordado? Porque ele quer. Também existe isso. Como assim, Bel? O bebê recém-nascido, ele dorme em média 18, 19 horas por dia. Ele não dorme 24 horas por dia. Então não se assustem se o bebê ficar acordado 1, 2, 3 horas no teu ensaio. Pode acontecer. Não é comum, mas acontece. Ele pode ficar 2 horas acordado. Eu já peguei um bebê de 4 dias que ficou 2 horas acordado, mamando direitinho, fazendo tudo certinho, sem nenhum problema. Simplesmente estava acordado e foi naquele momento. Dormiu a noite inteira bem, acordou e ficou 2 horas acordadinho. É comum? Não. Mas é impossível de acontecer? Também não. Pode acontecer com você. Então, por isso é importante que você entenda as possibilidades, o que faz um bebê ficar acordado, por que ele está acordado e como é que você vai agir em relação a isso. E quais são os fatores que fazem com que esse bebê fique acordado. Perguntas, Dani? A pergunta foi, quando o bebê está agitado, como que é? Repete pra mim. Tá agitado. Só chora, não dorme por nada. Se eu remarco a sessão? Depende, tá? A última sessão que eu remarquei foi 2016? As 2 últimas sessões que eu remarquei foram bebês que estavam com fome. Depois disso, também aprendi a lidar com essa situação. Bebê com fome é uma das poucas situações em que a gente não tem como utilizar tanto a técnica para ajudar, né? Todas as outras questões, como desconforto, posicionamento, qualquer outra coisa, a gente tem como usar a técnica, usar o conhecimento e ajudar o bebê a ficar mais tranquilo, mais calmo. Mas a fome é um pouco mais complicada. Só que nessas situações, o que eu aprendi é que, assim, eu vou deixar a frase que eu ia falar agora pro final, mas eu aprendi nessas situações também que, na verdade, o que a gente precisa é entender que não necessariamente você precisa remarcar um ensaio quando tá assim. Muitas vezes o bebê, ele pode estar com alguma coisa, a menos que você perceba algum sinal de que ele realmente não deveria estar ali. Algum sinal que eu digo é, sei lá, você percebeu que o bebê tá resfriado, algo assim. Porque se acontecer, o bebê ele não vai estar bem. Então, nesse caso, você pede pra mãe ir pro pediatra ou pro pronto atendimento com o bebê e remarca o ensaio. Fora isso, todas as questões que você encontra, desafios que você encontra no seu estúdio, são facilmente tratadas. No sentido de, se eu tenho um bebê que chora muito e tá agitado, e a mãe tá ansiosa com isso também, eu preciso entender por que isso tá acontecendo. Porque pode acontecer de eu remarcar esse ensaio e o bebê voltar igual. Isso já aconteceu uma vez comigo. Então, nesse caso, o ideal é eu conhecer o bebê, eu entender o que tá acontecendo com ele, pra daí sim
aproveitar todo o conhecimento que eu tenho e a técnica que eu posso utilizar para ajudar esse bebê a ficar bem. Normalmente, um bebê que chora muito, ele tá com fome ou ele tá com algum desconforto, com alguma dor. E na maioria das vezes, quando é um choro estridente, um choro que não cessa, choro estridente é dor. Então a gente também tem que aprender a entender o choro do recém-nascido. E assim a gente consegue entender o que está acontecendo com ele e saber como agir nessa hora. E além disso, tem uma coisa que é muito importante, que é manter a calma. Você precisa manter a calma, porque se você não mantém a calma, você vai deixar a mãe mais aflita ainda. Então, hoje mesmo eu passei por uma sessão que no início até achei que eu fosse ter muito trabalho com o bebê, assim. Não no início. Quando ele chegou, ele tava bonzinho, dormindo. Quando eu ia começar a sessão, ele ficou extremamente agitado. E assim, um bebê agitado dormindo. Eu fotografei recentemente, acho que foi finalzinho do ano passado, uma priminha minha, que ela chorava muito enquanto dormia, de gases. Ela tinha muitos gases. E ela era uma bebê extremamente agitada enquanto dormia. Então o bebezinho que veio hoje na minha sessão era muito parecido com ela, só que ele não chorava. Mas ele era um bebê, eu não sei se vocês já pegaram algum, vocês que estão aqui assistindo já pegaram algum bebê assim, que a sensação que você tem é que ele vai pular da sua mão, de tanto que ele fica assim com o pezinho e quando você está segurando aqui a cabecinha, ele tende a pular mesmo, parece um peixinho. Quando você tenta pegar um peixe, assim, que fica tentando pular da sua mão, às vezes acontece de pegar algum bebê assim, que eu precisava o tempo todo pedir ajuda da Dani pra ficar com a mão aqui perto da cabecinha, pra ele não chicotear a cabeça, porque ele não parava. E ele fazia isso em momentos em que ele estava na fase de acordado pra começar a entrar no sono REM, extremamente sonolento, ele não parava de bocejar, ele já tinha mamado, mamava super bem, já tinha feito cocô, aí foi mamar de novo, fez cocô de novo, tudo funcionando perfeitamente bem. Então tinha alguma coisa que estava incomodando e pelo posicionamento eu notei que podia ser um pouco de refluxo. Depois eu conversei com a mãe e ela falou que ela também desconfia que ele tenha e que já estava agendado o pediatra para ver essa questão também. Então, o que a gente tem que entender nesse caso? Conhecer e entender. Eu já conheci esse bebê, vi que ele estava agitado por alguma razão e que alguma coisa não estava deixando ele dormir e provavelmente podia ser o refluxo. Então, quando eu percebi isso, eu deixei de colocar ele em posições em que o refluxo poderia incomodar. Isso ajudou, isso fez com que ele dormisse. E então, depois ele entrou no sono profundo. E aí eu consegui realizar o ensaio. Então acontece assim, a gente tem que parar um pouco o que a gente está fazendo, prestar atenção no bebê, porque se você consegue fazer isso, você consegue sanar e resolver todas as questões que estão ali pendentes para você não precisar remarcar o ensaio, tá? Então, remarcar ensaio nem sempre é necessário, e na maioria das vezes eu acredito que não é. Eu remarcava ensaio porque o bebê não dormia quando eu estava no começo. Até lembrei do primeiro, não sei se você lembra, Dani, aquele que a gente fez lá no Alphaville, na época que a gente atendia na casa do cliente. A gente remarcou porque ele não dormia. Lembra? Mas ele não tinha nada, ele só não dormia, eu achava que não dava pra fazer e remarquei. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, porque na maioria das vezes não há necessidade de remarcar ensaio, tá? Então aqui, ó, próxima pergunta. Como realizar as fotos de bebês com bebês acordados? Como é que eu vou realizar um ensaio com bebês que estão acordados? Da mesma forma que eu realizo o ensaio de um bebê que está dormindo. Exatamente igual. Como isso é possível? Vou explicar agora. Funciona assim, ó. Quando o bebê chega no meu estúdio e ele está dormindo, o que eu faço? Eu vou conversar com a mãe. Eu converso com a mãe, falo um pouquinho sobre o bebê, sobre a amamentação, sobre os horários de amamentação, qual foi a última vez que ele mamou, se ele tá na amamentação exclusiva, complementada, fórmula, como é que tá sendo essa questão. Feito isso, já sei mais ou menos como é que tá a rotina do bebê em casa. Agora eu vou para a parte da sessão. Pego o bebê no colo, converso mais um pouquinho com a mãe, digo que eu vou começar o ensaio, que se precisar eu trago ali pra ela, se ele quiser mamar eu vou trazer, se ela tiver dúvida ela me pergunta. Vou conversando e falo, beleza, agora a gente vai começar o ensaio. Quando eu digo vamos começar o ensaio, não significa tecnicamente que eu vou chegar com o bebê ali do outro lado, que pra quem não sabe tem uma divisória de vidro, a mãe assiste tudo, vê tudo, tá ali pertinho, mas tem um vidro entre nós. Esse vidro é só por uma barreira psicológica.
tá? A mãe continua vendo tudo ali. Quando eu chego ali, aí é que eu vou ver como é que tá esse bebê. Eu fico com o bebê no colo, eu dedico um pouco do meu tempo para conhecer esse bebê. E eu vou fazendo isso enquanto eu tô tirando a roupinha dele. Eu não uso trocador, não sei se todos aqui já sabem como eu faço, né? Mas eu não uso trocador, eu gosto de fazer isso tudo no meu colo. E às vezes eu tô aqui em pé ninando o bebê. Enquanto eu tô ninando o bebê, eu vou tirando a roupinha dele. Quando eu vou fazendo isso, eu já tô percebendo. Eu já sei como que estão os horários de mamada do bebê. Já sei se ele tá pronto pra mamar ou não, se ele já mamou. Vou colocar como exemplo a situação de hoje. Perguntei, a sessão hoje começou às 2 da tarde. Então, quando foi... A mãe chegou, acho que exatamente 2h05, 2h02, por aí. Quase pontualmente. E então, eu fiz isso que eu acabei de explicar pra vocês. E aí, quando eu peguei o bebê e levei lá pra dentro, eu já sabia que ele tinha mamado ao meio-dia. E que ele mamava, em média, de 3 em 3 horas. Então, eu falei pra mãe, está perto da hora dele mamar, pode ser que ele queira mamar antes do horário que você considera previsto, porque eu vou mexer nele. Eu já deixo tudo isso bem claro. Mexi no bebê, tirei a roupinha, ele estava tranquilo, mas aí tinha cocô. Na hora que eu fui tirar o cocô pra limpar, ele deu uma despertada e já começou a querer mamar. Então, deixei ele mamar. Eu até tentei começar com ele acordadinho mesmo, porque ele tava com muito soninho. Então, às vezes acontece, eu começo com o bebê assim, mesmo que ele esteja acordado, ele dorme na pose. Porque aí eu consigo garantir algumas coisas, algumas poses ou algumas fotos nesse tempo aí de 40 minutos, 30 minutos antes da mamada dele. Não foi o caso do bebê de hoje, então ele foi mamar. E aí, quando ele foi mamar, voltou, fez cocô de novo e tava agitado, mas com muito sono. Se esse bebê tivesse super dormindo, num sono super tranquilo, eu teria começado o ensaio. Se esse bebê por alguma razão tivesse com algum desconforto, eu iria parar o que eu tô fazendo para entender que desconforto é esse e tentar ajudar o bebê. Se fosse cólica, por exemplo, ia fazer massagem. Se fosse alguma pose, ia trocar de pose. Se esse bebê tivesse acordado e tranquilo, eu ia seguir, tocar o barco da mesma forma que se ele estivesse dormindo. Então, como é que eu tenho que fazer o ensaio com o bebê acordado? Exatamente igual um bebê dormindo. O bebê dormindo às vezes acorda, o bebê dormindo às vezes está agitado e você precisa enrolar no wrap. A mesma coisa com o bebê acordado. O que você precisa tomar cuidado é prestar atenção em tudo aquilo que o bebê está te dizendo, né? E aí, a partir disso, conduzir o seu ensaio da melhor forma possível para aquele bebê, independente se ele está dormindo ou acordado. E assim a gente vai seguindo dessa forma. É isso que a gente deve fazer. Independente do bebê estar acordado ou estar dormindo, a gente age da mesma forma, respeitando os limites de cada recém-nascido, né? Isso que é o mais importante. Ó, a Dani disse que teve uma pessoa, a Silmara, que falou que há uns anos atrás ela fotografou um bebê que estava muito agitado e não dormia, era isso? E ela achou que fosse inexperiência dela, que ela não conseguiu realizar a sessão do jeito que ela esperava. Só acalmava no colo da mãe. Só acalmava no colo da mãe. E que agora ela foi fazer a sessão da irmã e a irmã era igual. Silmara, aconteceu a mesma coisa com a gente. A Olivia, que eu mostrei pra vocês. A Olivia é irmã do Miguel e o Miguel também era como a Olivia, quase não dormia, assim. Você lembra, Dani? Você não vai lembrar do Miguel, né? Mas eu lembro. Às vezes acontece, gente, por questões de personalidade também, tá? A personalidade do bebê já é formada durante a gestação. Então, tem casos em que pode ser personalidade mesmo. Aqui, a Fran tá perguntando o seguinte. Vamos colocar a pergunta aqui. Quando as vós estão na sessão, os bebês demoram mais para dormir? Depende. Depende assim, ó. Os bebês, eles sentem a energia do ambiente. Então, pode ser que exista um clima de agitação. A Fran, ela teve no nosso workshop do Rio de Janeiro, e uma das coisas que eu falo quando a gente fazia ainda workshops presenciais, que funciona assim, ó. A conversa durante um curso de fotografia newborn ou durante uma sessão newborn, ela pode acontecer. Normalmente, se eu estiver aqui conversando com a Dani e tiver um recém-nascido aqui junto comigo, tá tudo bem, nada vai mudar entre nós e entre esse recém-nascido. Agora, se eu tô num ambiente que tem mais pessoas, e vamos colocar a avó, muitas vezes ela vale mais do que uma pessoa. A tensão que ela carrega é de um time de futebol, muitas vezes. E já vou explicar o porquê. E então, quando você tem um ambiente que tem mais de uma pessoa, a conversa ela pode fluir às vezes tranquilamente, mas tem momentos
Imagina aqui vocês sentados com várias pessoas, vamos fazer um happy hour, estamos num restaurante e tem uma mesa com 10 pessoas. Normalmente, você começa a conversar aqui entre 2 ou 3 pessoas, e aqui tem uma conversa paralela, e daí tem outra e tem outra. O que começa a acontecer? Um começa a falar mais alto que o outro. E isso gera agitação no ambiente. A agitação pode fazer com que o bebê demore mais para dormir ou até que o bebê não durma, que ele fique agitado. E a avó, às vezes, carrega uma quantidade de agitação, de tensão interna, que pode também passar para o bebê. E isso é para qualquer pessoa, mas principalmente essa avó passa para o fotógrafo, que automaticamente leva para o bebê. Ou seja, nós acabamos sendo intermediários da tensão da avó, carregando a tensão dela, levando para o bebê, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas acontece, o bebê que eu falei de 4 dias, que levou 2 horas para dormir, tava com a avó, lembra dele? E a avó tava bem tensa mesmo. Aqui, vejo que quando a mãe chega agitada e ansiosa, os bebês acabam ficando mais agitados também. A outra coisa que venho pedindo para a mãe é evitar café e feijão antes dos ensaios, para evitar gases do bebê. Vocês pedem algo assim para evitar gases e cólicas? Bom, vamos por partes. Quando a mãe chega ansiosa, quando a avó chega ansiosa, já pegando o engate, né, da questão, o que a gente tem que fazer é acalmar as pessoas, tá? Muitas vezes é uma ansiedade boa e às vezes é uma ansiedade ruim, no sentido de que elas estão mais inseguras do que ansiosas, né? A ansiedade ruim eu chamo de insegurança. E a ansiedade boa é, por exemplo, ai, nossa, que legal, tô super... É como se fosse uma excitação, né? Isso gera ansiedade. E então faz com que às vezes o bebê não durma, sim. Agora, a questão de gases, eu não peço restrição alimentar para a mãe, não faço nenhuma restrição alimentar, porque a maioria dos médicos hoje em dia dão dieta livre, né? E não sou eu que vou dizer para a mãe coma isso ou não coma isso. O que eu peço para ela evitar somente é visita e de marcar alguma coisa no mesmo dia do ensaio. De resto, eu vou ter que seguir da mesma forma, porque às vezes você pede para não comer e acaba comendo igual, e então... Se o médico disser pra ela que ela pode comer tudo, ela vai comer tudo, né? Mas eu não vejo problema nenhum em pedir, tá? Só falando da forma como eu faço, não peço, mas não vejo problema nisso. Agora vamos para o próximo. O que acontece se eu não souber como agir com um bebê acordado? Essa é uma pergunta bem legal. O que vai acontecer se você não souber agir? Se você pegar um bebê acordado e não souber agir com ele, não souber o que fazer com ele e pensar, meu Deus, tudo está perdido, eu não consigo fazer. Tem 2 coisas que podem acontecer aqui. Uma, você vai ficar frustrado por não ter conseguido realizar aquele ensaio. E a segunda, possivelmente você vai remarcar aquele ensaio porque você não conseguiu e já está frustrado com isso. Eu estava falando do ensaio de hoje. O ensaio de hoje, ele durou 1h45 aproximadamente, mas a mãe saiu do estúdio às 5, mais ou menos, porque ela ficou lá escolhendo as fotos, também estava arrumando as coisas, conversando um pouquinho antes de ir embora. Então, o que acontece? Quando você não sabe como agir nesse momento, isso torna a sua vida muito mais pesada nessa hora, porque aí você fica perdido, pensando... Eu não sei fazer isso, será que eu levo jeito? Todas as vezes em que eu remarquei um ensaio porque eu não sabia como agir com o bebê, e não foram poucas, principalmente no primeiro ano. E nada de errado se isso acontece com você depois de, sei lá, 5 anos que você tá na fotografia newborn. Vai ter casos em que você realmente não esgotou suas alternativas, e algumas alternativas existiam e você nem sabia que existiam, e acabou remarcando o ensaio. Só que isso faz com que a gente fique muito frustrado, a gente frustra os nossos clientes também que estão esperando algo daquele dia, eles também se prepararam para aquele momento e não vão ter as fotos naquele momento, então isso é frustrante para todos os lados e a gente tem que saber como lidar com essa situação, tá? Então é muito importante que a gente faça isso. A Yasmin disse, ela tá aqui, ó. Ontem fiz ensaio de gêmeas, fiquei meio frustrada, achei muito difícil e não consegui fazer tudo como imaginei. Yasmin, aqui a gente tem uma questão que eu acabei de falar, frustração. A frustração, ela tá normalmente relacionada com algo que a gente não sabe como lidar ou não sabe o que fazer. E às vezes até sabe o que fazer, mas tá tão inseguro com a situação que prefere não fazer ou que esquece que tem essa condição, que você pode fazer mais alguma coisa. É tipo prova de vestibular, que você dá branco, você passa o ano inteiro estudando, sabe o que fazer, mas chega na hora,
você fica nervoso e te dá branco. Isso às vezes acontece, não significa que você não estava preparada para esse momento, mas por alguma razão você deixou a frustração tomar conta de você. Olha, deixa eu compartilhar aqui o ensaio de Gêmeos que não saiu como eu esperava. Também já faz bastante tempo, acho que eu não lembro o ano. Eu peguei todas essas fotos, acho que de 2015. Então eu tenho aqui, ó. Um deles dormiu, o outro não. Em todas as situações. Eu tenho só essas 3 aqui. E o que acontece? Não saiu como eu esperava, mas ela aconteceu, eu fiz, a mãe ficou feliz, todo mundo se abraçou no final e deu tudo certo. A gente não pode ser tão crítico e tão duro com a gente em ocasiões em que você faz tudo que manda o figurino, no sentido de eu tô agindo de acordo com tudo que eu preciso agir, respeitando o bebê, tô fazendo tudo de acordo com o conhecimento que eu tenho, seguindo as técnicas para acalmar, dando o meu melhor, mas sem prejudicar, sem passar, porque existe uma linha tênue quando você não faz tudo o que você queria. Normalmente é porque você respeita o recém-nascido. Não tô dizendo que, se você faz tudo o que você quer, você não respeitou o recém-nascido. Não. Existem casos e casos. Muitas vezes eu faço tudo o que eu quero, porque o bebê colaborou, ele dormiu bem, eu consegui fazer. Mas em casos em que você percebe, não saiu como eu gostaria, normalmente você já tá falando isso com uma frustração de que o ensaio não ficou bom. E às vezes ficou muito melhor do que você pode imaginar, só que você não acredita nisso, né? Porque você já tá lidando com uma frustração. Aliás, você não está lidando, né? Se estivesse lidando, você ia pensar, eu dei o meu melhor e eu consegui o melhor que poderia ser possível aqui nessa situação. Então a gente também tem que tomar cuidado e gerenciar a nossa expectativa em relação ao ensaio, para que quando não seja exatamente como a gente imaginou, como a gente gostaria, a gente não fique frustrado com isso. Mais alguma aí, Dani, para eu ir para a final? Olha, a Lidiane aqui, a Dani tá me passando, eu acabei de compartilhar aqui na tela com ela. O pior é que depois de fazer as aulas do treinamento, precisamos controlar a ansiedade do ensaio perfeito por saber o que está fazendo, mas não sai conforme planejado. A Lidiane é nossa aluna do treinamento newborn, o que ela está querendo dizer aqui é que depois que você faz o ensaio, você sabe exatamente o que está fazendo. Então, controlar a ansiedade, às vezes, depois que você sabe, é um pouco mais difícil do que quando você não sabe. Porque quando você não sabe, às vezes você nem sabe que está ansioso, porque você não sabe o que está fazendo. Mas quando você sabe o que está fazendo, no começo é um fato que isso, às vezes, pode te deixar mais ansioso, no sentido assim, putz, eu sei qual é esse problema e eu preciso resolver. Porque o que acontece nesse caso? Não é necessariamente um tipo de ansiedade, porque você sabe como resolver. Mas existe nessa hora uma linha assim que é um pouco tênue entre você saber resolver e conseguir resolver. Aí é que tá a situação. Por exemplo, eu tô lá fazendo uma questão, resolvendo uma equação de álgebra. Eu tô falando de álgebra, é exato, é difícil, ou você acerta ou você erra. Mas vamos supor que você sabe fazer cálculo, mas você não tá conseguindo resolver uma equação. Entende? É basicamente isso que acontece. E o que a gente precisa fazer nessa situação? Quando a gente tem conhecimento demais, a gente também tem que saber usar esse conhecimento, colocar ele em prática. Por isso que a gente fala muito no treinamento newborn o seguinte: aprenda, consuma no sentido de consumir, de assistir mesmo. Você precisa assistir, consumir aquele conteúdo que eu tô dando e colocar em prática. Faz uma pausa do que você tá vendo e coloca em prática. Depois consome mais um pouco, coloca em prática. Assim você vai pesando e tudo que você sabe vai ficando fácil de usar, de fazer. Você saber a equação e saber resolver, saber matemática, saber fazer o cálculo e saber resolver uma equação. Então é basicamente isso que acontece, né? É muita ansiedade depois do curso. Queremos fazer... deixa eu compartilhar aqui. Queremos fazer tudo o que vimos e a mãe fica até feliz com o resultado, mas pra gente ainda falta algo. Olha, Yasmin, sinto te informar que isso nunca vai acabar, tá? Eu falo por mim, por experiência própria. Não existe ensaio
Tá, existe, mas são raros. Ensaios em que eu olho e penso, esse está completamente perfeito para mim. Na minha visão de fotógrafa, de profissional, de técnica, tá? Não tô falando de posicionamento. Tanto que eu falei pra vocês que eu tava hoje olhando fotos antigas. Eu postei hoje no Instagram uma foto antiga. Vou mostrar. Postei porque eu olhei e falei, que foto legal, que foto bonita. E eu nunca postei ela. E ela é uma foto antiga. Postei, porque eu gostei. E eu nem lembrava dela. Eu tava vendo umas fotos, separando algumas coisas. E eu gostei muito, porque essa foto, ela reflete muita coisa do que eu tô vivendo nesse momento, tipo, com as mães. Eu, inclusive, tô... Logo eu vou contar uma novidade bem legal pra vocês, que tem a ver com essas ecografias também, que são bem legais. E aí, aqui, gente, a espera da mãe, a ansiedade da mãe, ela já tinha visto o bebezinho dela aqui, e de repente você vê a perfeição ali do detalhe. Sabe, a boquinha dele igual tava ali na foto. Isso é sensacional. E eu não sei por que eu não tinha postado essa foto antes. Então, o que acontece é que a gente às vezes. E eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. E depois eu até queria que vocês compartilhassem comigo lá no grupo, no Dicas Newborn. Por favor, façam isso. Vou pedir isso agora, não estava no script. Que é o seguinte: olhem alguns ensaios mais antigos, alguns ensaios antigos que eu falo, seja 10 sessões para trás, ou depende de quanto você tem de bebê fotografado, se tiver mais, vai vendo. Eu tenho certeza que hoje você vai olhar alguma foto e pensar assim, nossa, que foto bonita, por que eu não postei? E provavelmente você não postou na época porque o teu olhar crítico e autodestrutivo não deixou você postar porque pensou, essa foto não tá perfeita. Só que às vezes é uma foto perfeita pro olhar das pessoas que vão ver. É uma foto incrível, uma foto que você deixou passar, porque na sua visão, na sua cabeça, naquele momento, ela não era uma foto digna de ser postada, ou que fosse tão impecável profissionalmente falando, ou que a posição não estava perfeita, ou que o dedinho do bebê fechou, ou algo do gênero. E eu aposto que você vai encontrar alguma imagem ou várias que são extremamente dignas de postagem, de ser compartilhadas com o universo, mas que lá naquele momento você achou que não era. Eu separei várias, inclusive com os pais, que normalmente são as fotos que eu menos gosto quando eu faço, e quando eu olho um ano depois eu gosto daquela foto. E não me perguntem por quê, mas isso acontece, por isso que de vez em quando eu volto nos meus ensaios anteriores e vou procurando foto, porque eu acho que isso vale muito a pena. Onde os fotógrafos mais erram quando o bebê está acordado? Esse é legal, gente. Eu preciso compartilhar. Vou fazer uma pausa aqui na minha pergunta, porque esse é engraçado de compartilhar. Quando eu tava falando de sessão ali, que é exatamente, eu ouço até a voz da Bel na hora, mas realmente é uma experiência completamente diferente. É questão de entrar no sangue, igual prova de direção. Exatamente. Onde os fotógrafos mais erram quando o bebê está acordado? O maior erro, quando a gente está com o bebê acordado, e onde a maioria das pessoas erram. E quando eu falo a maioria das pessoas, eu me enquadro. Toda vez que eu falo de erro, eu falo por experiência própria. Eu nunca falo de erro pegando o erro do colega ou pegando o erro de alguém que eu conheci para falar aqui. Eu tô falando de tudo que eu falei aqui, de todos os erros que a maioria dos fotógrafos cometem, isso me inclui, tá? Eu não me excluo de nenhum erro já cometido em todos os exemplos que eu falei aqui. O maior erro que os fotógrafos cometem quando o bebê está acordado é estar despreparado para entender o motivo pelo qual o bebê está acordado e entender e imaginar que um bebê acordado é sinônimo de bebê que não dá para posicionar, que não dá para realizar um ensaio, que será um bebê difícil, que será um bebê agitado. Esse é o maior erro, essa confusão de achar que um bebê acordado não sai um ensaio. E sai ensaios sensacionais com bebês acordados. Então o que a gente precisa entender é, você precisa estar preparado para qualquer situação mesmo. Eu vou voltar aqui, ó, compartilhar de novo a minha tela. Olha aqui, bebês acordados. Esse bebê, gente, que estava acordado na pose de bundinha para cima e sorriu. Olha isso. Imagina se eu achasse que não dava para fazer nada porque estava acordado.
Tem um outro aqui que sorriu também. Aqui, ó. Olha isso. Ele sorriu, com a banguela aparecendo e tudo. Acordado. Aqui, posicionado, acordado. Acho que eu já mostrei. É o mesmo que sorriu aqui, ó. Então vocês podem ver que ele não foi um bebê que dormiu tranquilamente, feliz, que eu pude fazer tudo. Ele foi um bebê que deu para fazer as coisas com ele acordado. E se a gente tiver medo de um bebê acordado, não vai sair. Bebê posicionado e acordado. Essa aqui é minha priminha, bem brava que ela era. Aqui as caretas mais legais. Ó, eu tenho uma foto bem antiga, mas é bem legal. É o mesmo bebê que tá aqui, ó. Sentadinho na cadeira, ó, de boa. E aí, se eu não tivesse colocado ele na pose, assim, sentado? Os gêmeos, que um não dormia também. Esse já é outro, não é o mesmo que eu mostrei anteriormente aqui, mas aqui tem os outros, que tinha um que não dormia. E se eu deixasse de fazer com ele junto só porque ele estava acordado? Eu não teria essas fotos. E a mãe achou incrível, porque o bebê dela não dormia mesmo. Aqui eu tenho uma bebê também, ó. Aquele olharzão, como a Olivia que eu mostrei antes também. Aqui eu tenho mais uma acordadinha. Tem vários. Alguns vocês podem ver que estão enrolados no wrap, mas não são todos. Olha a expressão. Esse aqui foi um lifestyle também há muito tempo, mas mesmo assim eu gosto. Aqui também tá enroladinho. Mas olha aqui essa, por exemplo, que o bebê tá super posicionado, segurando a camisetinha ali e tudo. A camisetinha do pai, dá pra ver que ele não ficou extremamente feliz em segurar uma camiseta de time. E aqui a menininha que eu falei, né, mais velha até, inclusive. Mas dá pra fazer, gente, não tenham medo de bebês acordados. O que a gente tem que pensar é de que forma a gente pode agir. Assim como um bebê que tá dormindo. Você lembra de algum, fora a Olivia, Dani? Algum bebê assim? Ah, o Aquiles. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O bebê que eu falei de 4 dias que custou pra dormir. Olha. Tá aqui, acordado. 4 dias. Ele ficou 2 horas desse jeito. Tanto que eu pensei assim, nem enrolado no wrap ele ficava tão de boa, assim. Ele era um bebê que ficava bem acordadinho. E de vez em quando ele ficava agitado, assim, mas só agitado, nada demais. E então a gente decidiu fazer mesmo assim com ele acordado. E foi fazendo com ele acordado. Até que em algum momento ele dormiu. E aí a sessão continuou com ele dormindo. Depois esse tempo de sono dele aqui, depois que ele dormiu, durou 25 minutos. Tudo isso aqui que eu fiz com ele foi 25 minutos depois. E fim, e acabou, e ele acordou de novo. Mas tá feito? A gente não pode ter medo do bebê só porque ele não tá dormindo ali naquele momento. Então faz com ele acordado mesmo. Deixa eu tentar lembrar de mais algum aqui para compartilhar com vocês. Além da Olivia, teve o Aquiles de 4 dias. Mas assim, dá pra fazer, não precisa ser só no wrap, gente. É só uma questão de entendimento, de parar um pouquinho o que você tá fazendo, tentar entender o que tá acontecendo com o bebê. E aí você consegue posicionar. É só uma questão de estar preparado para isso. E é bem importante. Não significa que não possa fazer sessão no wrap. Pelo contrário, eu mesma, quando preciso, eu faço também. Mas aí não é um bebê acordado ou um bebê dormindo. É um bebê agitado, um bebê calmo. Então a gente tem que saber a diferença entre o bebê que está acordado, do bebê que está dormindo, do bebê que está calmo, do bebê que está agitado. E só quando você começa a ter essa percepção é que você começa a entender tudo aquilo que você pode fazer com cada tipo de bebê. Seguinte, só lembrando de novo, hoje a live a gente falou sobre bebês acordados e como a gente pode trabalhar com esses bebês acordados. Quero agradecer imensamente a vocês que ficaram aqui até o final, isso é uma questão de comprometimento também. E pedir a gentileza de que compartilhe com os colegas de vocês para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação. E lembrando que toda segunda-feira às 19 horas e antes da live a gente tem a postagem lá no grupo Dicas Newborn. Então quem quiser participar é só responder as 3 perguntas lá. Relembrando que também nas quintas-feiras a gente tem o projeto 801. Às 8h01 da manhã de quinta-feira a gente também entra ao vivo pelo Instagram.
E aí, para saber mais detalhes de como funciona e para você poder também ser chamado para live ao vivo e conversar comigo ao vivo na live do Instagram, você precisa participar do nosso grupo do Telegram, que também tá disponível o link aí nos comentários que a Dani deixou para vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez por vocês terem ficado aqui comigo e a gente se vê na próxima segunda-feira. Beijo para vocês, boa noite!